A paz do Senhor, amados irmãos, que Jesus venha abençoar o seu dia, venha dar um dia de paz, de graça, sabedoria. Dando continuidade aqui ao comentário do livro de Jó, aqui no capítulo 18. Vamos lá. Aqui retorna um personagem já conhecido, ali do capítulo 8, Bildade, amigo de Jó. Ele retorna, toma a palavra novamente para, segundo ele, orientar Jó, corrigir Jó do pecado que Jó havia cometido. E ele volta pior, ele volta mais agressivo ainda. Pois Jó se defende, Jó se considera justo, não entende de forma alguma porque estava passando por todo esse sofrimento. E na continuidade dos discursos, Jó reitera que é justo, que sabe que é pecador, mas que é um homem justo e que não cometeu pecado algum para receber tamanha punição. Aí Bildade se revolta contra Jó, quer que ele confesse o seu pecado, quer que ele arrancar dele uma confissão, como naqueles filmes policiais onde se plantam provas e a polícia arranca a qualquer custo uma confissão. Bildade estava dessa maneira. Ele se revolta contra Jó porque ele tinha certeza, a teologia da época, a teologia ali do Antigo Testamento, era essa a teologia retributiva, de que Deus abençoava quem fazia o bem e castigava quem fazia o mal. E realmente é o que norteia o contexto histórico da época de Jó ali, do Antigo Testamento, de boa parte do Antigo Testamento. E eu creio que até o próprio Jó acreditava nisso. Acreditava que era dessa forma que funcionava. Se fizesse tudo certo, só aconteceria coisa boa, prosperaria, teria saúde, teria paz. Como do contrário, se fizesse errado, se pecasse contra Deus, receberia castigo e punição. Por isso que até o próprio Jó, ele questiona muito Deus. Ele questiona, ele reclama, de maneira alguma ele murmura contra Deus, ele blasfema contra Deus, de maneira alguma. Porém, ele também questiona Deus, questiona porque está passando por essa situação, e isso fez com que até a mente dele entrasse em parafuso. Então, seus amigos, obstinados em arrancar de Jó essa confissão do erro dele, do pecado dele, continuam a massacrá-lo com palavras mais duras ainda. Quanto mais Jó se defende, o discurso se torna mais duro. Aqui no capítulo 18, Bildade, a partir do versículo 2, acompanhe comigo aí, ele fala: quando você vai parar de falar? A versão aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. No versículo 2 do capítulo 18 fala isso: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. O versículo 3: porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Eles falam: Jó, eu não estou entendendo você. Você pecou, parafraseando aqui. E quando você fala que não pecou, você nos está tratando como animais. Por que você nos trata como ignorantes? Se a gente sabe que quem peca é que sofre isso que você está passando. É mais ou menos isso que ele queria dizer com essas palavras. Aí no versículo 4 ele fala: você que se dilacera de ira, deve se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Então, para eles, Jó estava querendo mudar o curso natural das coisas, que era isso, a teologia retributiva. O curso natural era: fez bem,
vai colher o bem o tempo inteiro. Fez mal, vai colher o mal o tempo inteiro. Quando, hoje em dia, melhor ainda, a gente tem a resposta para isso, hoje em dia. Mas na época não dá nem para crucificar, digamos assim, crucificar a Bildade, ele faz, por acreditar dessa forma. Porque era como eles conheciam, o pouco que eles conheciam a Deus, a forma de Deus trabalhar era essa, era a retribuição. E como bem falou Jesuá, isso aí não é a retribuição, é a consequência. O homem trabalhou, deu duro, ele vai, a consequência disso é o fruto do trabalho dele. Então isso não é considerado teologia retributiva, mas a consequência do trabalho do homem. Se ele trabalhar, ele iria prosperar. Como o homem que não trabalhava, iria passar dificuldade, calamidade. Mas a gente sabe que hoje em dia que Deus pode estar provando o homem. Deus pode estar não só provando, como fortalecendo. Como fez isso com Jó e se apresentou a Jó. Tanto que mais à frente aí, dando spoiler, Jó vai falar que antes conhecia Deus só de ouvir falar. E agora os olhos dele conheciam, viram a Deus. Então a gente não... É lógico que hoje em dia, com tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, a gente fica revoltado com Elifaz e Bildade. Porém, a gente sabe, a gente estudando, a gente vê que o contexto histórico da época é esse. O contexto era essa retribuição. Por isso que eles ficam indignados com Jó. Pelo fato de Jó não confessar o erro deles. E digo mais, foi tamanha desgraça na vida de Jó que só poderia ser pecado. Não tem condições. Imagine só um homem perder todos os bens, perder os 10 filhos, perder a saúde de uma maneira gritante. Era porque Deus estava extremamente insatisfeito com Jó. Deus estava extremamente triste e revoltado com o pecado que Jó cometeu. Então, assim, pensando pelo lado de Bildade, assim, talvez tentando entender por que ele foi só engrossando o caldo com Jó nos discursos, é por causa disso, porque o que ele entendia de Deus era isso. Então, irmãos, aqui nesses primeiros 4 versículos, ele se dirige a Jó dessa maneira, questionando ainda mais. E aqui do 5 ao 21, ele descreve a vida do ímpio, do perverso. Isso se referindo a Jó. E o que ele fala aqui, descrevendo a vida do perverso, está errado? Não está errado. Porém, nem sempre no tempo do homem. A gente sabe que tudo isso aqui que ele cita. Vamos passar um pouco aqui pelos versículos. Vamos lá, o versículo 9... O versículo 5 diz assim: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu fogo não resplandecerá a faísca. Realmente, o ímpio, no momento que Deus quiser, a luz dele se apagará. Aí a gente não sabe quando será. O 9 fala: a armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço prenderá. O 12 diz assim: a calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, a qual lhe devorará os membros do corpo e serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. O rei dos terrores aqui é uma referência à morte, né? Será levado à morte. Porém, meus irmãos, é isso. A gente não sabe o dia e a hora que o ímpio será julgado, que o ímpio receberá a recompensa. A gente vê tanto o ímpio prosperando, tanto o ímpio
colhendo a consequência do seu trabalho, não importa se ele serve a Deus ou não, a consequência do trabalho dele ele recebe o pagamento. E quanto mais trabalha, mais recebe, mais enriquece. Isso é a consequência do trabalho de cada um, a consequência daquilo que ele está correndo atrás. Não necessariamente ele está alcançando a prosperidade e a felicidade, porém o fruto do trabalho dele ele está recebendo. Mas a salvação, que é aquilo que a gente busca, que é aquilo que a gente corre atrás, a gente sabe que o ímpio, que o perverso não alcançará. Porque a palavra diz isso. Lá no Salmo 7,3 fala a respeito do fim do ímpio. E isso aqui que Bildade fala, do versículo 5 ao versículo 21, é a realidade que acontecerá com o ímpio em algum momento. No versículo 17 fala: a sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. O versículo 18: da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são as verdades, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Aqui no versículo 21 ele conclui falando que esse é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Porém, se dirigindo a Jó, e Jó conhecia Deus. Jó, naquela época, o próprio Deus dá testemunho de Jó, falando que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus. E descrevendo aqui a vida dele, ele apresentava sacrifício a Deus pelos filhos cotidianamente, nem sabendo se os filhos teriam pecado. Então Jó era um homem que, segundo a época, segundo a teologia da época, servia a Deus com integridade. Ele era extremamente fiel a Deus. E essas palavras aqui, apesar de serem verdades em relação ao ímpio, se referindo a Jó, estava totalmente equivocado, totalmente errado. E outra coisa, tudo isso que é descrito ao perverso, ao ímpio aqui, a gente não vê até os dias de hoje no tempo que a gente espera ver. A gente vê na política, por exemplo, homens maus, homens perversos, homens pecadores, homens ímpios, sendo pessoas de sucesso aí na política, em locais altos da sociedade, pessoas ricas que têm o poder nas mãos e que a gente espera que a justiça seja feita contra essas pessoas. Mas nem sempre a gente vê isso acontecer. Mas a gente sabe que Deus tem na mão dele a justiça e o tempo certo para cada um deles. Não necessariamente no tempo do homem, no tempo daquele que espera que a retribuição venha a galope, né? Então, meus irmãos, o capítulo 18 é mais uma latente condução de discursos grossos, discursos violentos contra Jó, tentando encontrar nele o pecado, tentando encontrar nele a confissão. A gente, como já foi falado antes em outros capítulos, aí, em outros comentários, a gente pode alcançar pessoas, a gente pode estar desse lado de aconselhar alguém, de conversar com alguém que esteja passando dificuldade e que até tenha cometido pecado, que até tenha cometido erro, não necessariamente pecado, mas que tenha cometido algum erro no trabalho, na aplicação financeira, na saúde, alguma coisa que o levou a uma situação muito calamitosa. E a gente pode chegar e estar desse lado, como estava a Bildade,
E talvez que a pessoa tenha cometido até pecado também e se encontra numa situação difícil, e a gente, assim como humildade, chegar para aconselhar, para conversar, que a gente tenha compaixão, que a gente não seja como ele, com palavras graves, com palavras duras, que a gente tenha empatia, piedade, misericórdia no falar. Que assim como Cristo, que encontrou e sabia deveras do pecado de cada um, quando ele encontra aquela mulher no poço de Jacó, ele conversa com ele com toda tranquilidade, com todo amor, e com as suas palavras amáveis conquista aquela mulher. A mulher se arrepende da sua prática e vai lá e ainda traz pessoas para Cristo, corre lá e fala, ó, encontrei ali o Salvador, encontrei alguém que falou toda a minha vida e alguém que teve piedade de mim, alguém que teve misericórdia de mim. Cristo ganhava as pessoas sendo pecadoras, sendo pessoas cheias de erros, e porque ele falava com amor. E que a gente seja imitador de Cristo. Nós que temos hoje todo esse referencial, temos a palavra de Deus, sabemos como agir. Agir dessa maneira que Bildade agiu é um erro muito maior, porque a gente conhece, a gente sabe a verdade. Bildade, ele só tinha isso, ele só conhecia isso. A gente não, a gente conhece mais. Então que a gente tenha piedade, que a gente tenha misericórdia. E também vem aqui, eu gostaria de falar novamente, como já falamos, isso aqui também é o que prega a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade prega que o servo de Deus ele tem que ser rico, ele tem que ser próspero financeiramente, porque se ele não for próspero financeiramente, ele não está servindo a Deus corretamente. Quando não, meus irmãos? A gente sabe que a teologia da prosperidade é nada mais, nada menos que essa teologia retributiva. Se você, servo de Deus, quer ser rico, quer ter muito dinheiro, quer ser abastado financeiramente, trabalhe duro. Qual é o contexto da época? É estudar? É ser empresário? É para ser... Eu não digo próspero financeiramente, porque prosperidade e riqueza é totalmente diferente. Mas para ser rico, para ser abastado financeiramente, você deve fazer o quê? Estudar muito, trabalhar muito, que você alcançará o dinheiro, que você alcançará a riqueza. Porém, nós sabemos que o nosso tesouro tem que ser alcançado no céu. Jesus disse, buscai tesouros no céu, onde a traça não corrói, a traça, a ferrugem não corrói. Então, amados, mais uma vez aqui nesse discurso a gente vê que a gente vê mais uma vez a teologia retributiva sendo pregada e a injustiça cometida contra a vida de Jó. Que a gente aprenda a não cometer esse tipo de coisa quando a gente for conversar com alguém, quando a gente for orientar alguém. Que Deus continue conosco, nos dando sabedoria, que o Espírito Santo continue a falar conosco nesse livro tão maravilhoso que, para a época, para quem leu nessa época, com certeza foi muito edificado. Foi Deus se mostrando, Deus se declarando ao povo da época, que era acostumado simplesmente com a teologia retributiva. Que Deus os abençoe, tenham um dia abençoado. Amém.